O discurso de hoje de Lula no sindicato do ABC, um discurso de 1 hora, pouco mais de 1 hora, um discurso longo, ele merece ser analisado sob diversos prismas. O primeiro ângulo que eu gostaria que você visse é que tudo que Lula falou é exatamente o que vem sendo dito por seu partido, o PT, por todos os parlamentares do PT, por sua presidente Gleisi Hoffmann, pelos senadores, pelas principais figuras do partido. O que ele disse de mais importante no discurso? Um discurso de oposição ao governo Bolsonaro, de oposição ao governo federal. Um discurso no qual ele bateu no governo nos aspectos econômicos, principalmente, gastou uma parte longa para falar disso, falar com detalhes, citando números da economia, criticou ministros do governo, em particular o ministro Paulo Guedes e o ministro Sérgio Moro, criticou aspectos do governo que estão as nebulosidades do governo ou dos procedimentos do próprio presidente da República que parecem envolvê-lo no crime de Marielle Franco, parecem envolvê-lo com as milícias do Rio de Janeiro por meio de Queiroz. Então foram muitas críticas ao governo federal. Todas elas idênticas a que todos os membros de seu partido com mandato eletivo e também líderes importantes sem mandato eletivo, como Fernando Haddad, vem fazendo nos últimos tempos, ou vem fazendo desde que começou o governo Jair Bolsonaro. Bom, então por que a gente diz que não havia oposição e agora há? Qual é a diferença? O conteúdo do discurso é o mesmo. A forma enfática, a forma firme também é a mesma. A diferença é que Lula é um líder de repercussão nacional. Lula, os discursos dele são cobertos por toda a mídia, diferentemente dos outros membros do PT. Os discursos... E por que isso acontece? Porque Lula foi presidente da República por 8 anos e saiu prestigiado nesses 8 anos em que foi presidente. As pesquisas de opinião, até hoje, se alguém fizer uma pesquisa de opinião e perguntar a avaliação do governo Lula, quando ele governou o Brasil, a avaliação dele é de 60% de ótimo e bom ou mais. Então, isso torna ele uma figura fundamental dentro do PT, de importância absoluta dentro de seu partido político. Então, se todos os componentes do partido falam uma coisa, Lula vai lá e fala a mesma coisa, quando Lula fala, a repercussão é muito maior. Isso mostra que a oposição está fazendo oposição. É um fato. A questão toda é quem a sociedade valoriza como principal porta-voz do partido. E esse principal porta-voz é Lula. E ele é principal porta-voz principalmente por conta da razão que eu mencionei, o seu sucesso no governo, mas também por outros fatos que aconteceram depois, porque ele é mantido na mídia, seja por ele próprio, por seu partido, seja por seus adversários. A própria prisão de Lula o colocou na mídia, a libertação de Lula o coloca na mídia. Então é uma conjunção de fatores que fizeram de Lula a figura mais importante do PT e que o mantém assim. Muita gente diz o Lula deveria ter passado o bastão, o Lula não era mais para estar aí. Ora, ele podia não estar aí, com a importância que ele tem hoje. Por quê? Porque ele teve a chance de ser sucedido por José Dirceu, que foi abatido pelo Mensalão. Ele teve a chance de ser sucedido por Antônio Palocci, que foi abatido 2 vezes por escândalo. Ele teve a chance de ser sucedido por Dilma, que fez um governo muito ruim. Então Lula, com a importância que ele tem hoje, poderia não estar aí. Poderia ter surgido um outro líder de esquerda de importância nacional, com as pernas próprias, sendo governador 1 a 2 vezes, se projetado nacionalmente por dentro do PT. Eu falo isso porque alguém pode pensar, não, mas esse líder é Ciro Gomes. Mas não adianta ser Ciro Gomes se você não tem o capital político e eleitoral do PT. A figura de Ciro Gomes pode até ser importante. Eu não considero tanto assim, eu chamo ele do senhor 12%. Ele está congelado nos 12% desde que disputou todas as eleições. São 3 eleições, 12%. Enfim, mas vamos lá, vamos considerar hipoteticamente que ele seja uma figura eleitoralmente relevante. Ele não tem o capital político e eleitoral do PT. Ele pode, para alguns, ser a pessoa certa, mas está no lugar errado. E ele não é confiável para o sistema político. Então, por isso, o protagonismo de Lula.
Tá? Bom, agora, propriamente ao conteúdo do discurso. Tá? Algumas coisas importantes no conteúdo do discurso. Uma coisa muito importante que ele não tinha por que enfatizar, mas ele mencionou com toda clareza, é que Bolsonaro foi eleito para governar 4 anos. Ele afasta, assim, qualquer conversa, inclusive citou Aécio. Citou Aécio quando ele se referiu à Bolívia, que na Bolívia a direita perdeu a eleição e questiona o resultado. E ele disse que Aécio fez o mesmo, inclusive surpreendente aquilo vindo de um neto de um grande político brasileiro que foi Tancredo Neves. Aécio fez o mesmo no Brasil, questionando o resultado eleitoral de 2014. Lula não questiona o resultado eleitoral. Bolsonaro venceu a eleição e venceu dentro do presidencialismo, que consagra por lei, constitucionalmente, um mandato fixo, com data para iniciar e data para terminar o mandato. Portanto, não passa pela cabeça de Lula em nenhum momento fazer algum tipo de campanha, algum tipo de menção sequer ao impeachment de Bolsonaro. Lula assume, como todo democrata assume, e democrata, inclusive, eu me coloco nesse grupo, que se foi eleito tem que concluir um mandato. Disputou uma eleição e venceu. Isso está no discurso de Lula hoje. Disputou uma eleição e venceu, venceu para governar 4 anos. Então o que cabe à oposição? A oposição tem que bloquear todas as barbaridades que o governo porventura quiser fazer, ou tentar bloquear, ou dificultar a vida do governo. Esse é o papel da oposição no regime democrático. A oposição se coloca como alternativa para o eleitorado, uma vez chegada a hora do eleitorado escolher em manter o governo ou mudar o governo, a oposição está lá. Então este é o papel, e ele foi claro com relação a isso no restante de todo o seu discurso. Ele chamou atenção para o que ele considera os retrocessos do governo Bolsonaro. Retrocessos, e aí é a tecla mais importante, ela até temporariamente, na conjuntura do Brasil, pode ter ficado menos relevante aos olhos do eleitor, mas ela vai lentamente retomando a importância, que é a tecla da situação econômica, do bem-estar, da situação financeira das famílias. Ele chamou muito, enfatizou muito isto. O emprego, a necessidade do emprego, algo que Lula fala desde que entrou na vida política por meio de sindicato, que é aquele caso das vidas de todas as pessoas, ter lá seus bens de consumo, ter o carrinho, poder fazer um churrasco, ter um computador em casa, todos os elementos ali do bem-estar de consumo, de aumento de renda, que é o que o governo federal pode fazer. Controlar a inflação, aumentar o emprego, reduzir juros. Ele chamou a atenção disso. O bem-estar é que está em jogo. E aí é interessante o paralelo, né, o que ele chama a atenção. Olha, os juros oficiais vêm caindo, a taxa do Banco Central, a taxa Selic vem caindo. Mas isso não trouxe ainda nenhum benefício ao povo. Não vai trazer, não? Isso é um problema. Então, é o papel que ele fez no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, foi um clássico discurso de oposição. Discurso esse que vem sendo feito pelo seu partido político, pelas pessoas mais importantes de seu partido. Agora, com ele fora da prisão, ele é o principal comunicador do PT. É a ele que são voltadas as principais atenções das redes sociais, das mídias tradicionais, de todos nós que acompanhamos a política. Se alguém do PT fala, não é porque se alguém não seja relevante, etc., mas é porque Lula é mais importante, nós ouvimos menos esse alguém do que Lula. Então o que nós vimos hoje foi exatamente isso, o que já vem sendo feito, só que agora num alto-falante, num megafone de todo tamanho, no maior megafone do país, que é a voz de Lula, que é a garganta, que é a língua de Lula. Então foi o que foi visto no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Lula sai da prisão, passa um primeiro fim de semana aí que mistura celebração pessoal, celebração familiar, celebração com os companheiros de partido, com ato político, e aí na próxima semana ele lentamente a sua vida volta ao normal no sentido da articulação política. Vamos nos lembrar que quando
houve a tentativa de transferência de Lula da Polícia Federal em Curitiba para Tremembé, houve uma romaria de políticos que andaram a pé entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, liderados por Rodrigo Maia. Naquele episódio, a presteza do STF foi imensa e no mesmo dia o imbróglio foi resolvido pelo STF impedindo a transferência a pedido de centenas de deputados e senadores. Naquele episódio, Lula mandou cartas, mandou bilhete, falou publicamente por meio lá de sua assessoria, saiu nos jornais agradecimentos a vários políticos e um agradecimento até especial ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não será surpreendente se Lula buscar conversar com todos eles, tentar agradecer pessoalmente, ou com telefonema, ou mesmo solicitando uma visita, uma conversa face a face pessoal. Então, isso começará a partir da semana que vem. A minha visão é que nas primeiras semanas Lula irá agradecer de perto a todos aqueles que o apoiar, que acabaram por apoiando Lula em todo esse período, né, desde o período anterior à prisão, né, à perseguição até agora, né, nos momentos finais que ele estava preso, que ele sai da prisão. Então esse é o primeiro momento. E em seguida, aí ele já andou falando, já andou saindo na mídia, que ele pensa em organizar caravanas pelo país, e aí a política volta aos eixos normais do ponto de vista de Lula. E para o país é importante. Eleição, democracia, não se decide no tapetão. Eleição é para ser decidida na urna, com todos os atores. Na minha visão, caso a elite política, ou uma elite política de direita, centro-direita, extrema-direita, caso ela queira derrotar Lula, não cabe derrotar nos tribunais. É preciso derrotá-lo na urna, é preciso derrotá-lo na comunicação, na campanha eleitoral. A escolha de uma nação, a escolha democrática é uma escolha feita com todas as opções para aquela nação e não com opções truncadas por um suposto funcionamento adequado do Poder Judiciário, que nós sabemos que não é. É uma tecla que neste canal eu venho falando muito, a justiça inquisitorial brasileira. Inclusive, em breve farei um vídeo mais longo sobre isso. Um forte abraço.